Acho que agora foi, gente. Voltamos aqui. Bom dia. Será que foi? Es- Espero que Não estejam sei se a nos gente vendo aí, entrou. mas acho que agora foi, gente, agora foi. Me falem no chat se tá ok para vocês. Bom dia de novo, boa tarde. Não sei qual momento caiu aqui a internet, mas vamos tentar aqui novamente. E hoje está começando o nono episódio do Otimização Semanal. A gente, toda semana, às 8 horas da manhã de segunda-feira, vem aqui levar para vocês as notícias mais importantes do mundo da busca. E para essa missão aqui junto comigo eu tenho a Flávia. Bom dia, Flávia. Bom dia novamente. A gente está aqui se perguntando, será que também estamos sendo vítimas aí dessa queda do Amazon Service? Eu acho que a gente. Bom dia, antes de mais nada, eu sou a Flávia Crisanto, eu sou fundadora da Expert e estou aqui no Otimização Semanal com a Alice. E como eu estava falando, é um programa que a gente passa a semana inteira monitorando o que está acontecendo, mas aí a gente entra de manhã e já se depara com esse problema. Então, se você está tendo algum tipo de problema aí com o seu serviço na web, fique atento ou atenta, porque isso pode ser algum reflexo desse problema. Vários sites, como Canva, estão tendo problema, a gente até se questionou, a gente teve uma dificuldade para entrar aqui hoje, se era isso ou não. Aparentemente, essa Uhum. dificuldade hoje não foi por causa disso, mas hoje o dia vai ser um pouquinho mais quente aí para quem depende da cloud da Amazon. E como eu estava falando, a gente passa a semana inteira monitorando as notícias voltadas para o universo do SEO e para o universo da busca. Eu estava comentando com a Alice que eu gosto de um podcast chamado Gestão do Amanhã. É um podcast mais sobre gestão, sobre outros pontos, mas que eles comentaram, os hosts comentaram, o que você aprendeu sobre IA nos últimos 7 dias? Eu me sinto da mesma maneira, Liz, aprendendo. Eu acho que o Otimização Semanal, ele também tem esse objetivo, não só da gente levar as informações, mas da gente aprender também. Muitas vezes o que a gente vê numa semana, a gente checa na outra e vê que as coisas mudaram ou não, se consolidaram. Então, a gente está aqui num papel de aprendizado junto com quem assiste a otimização semanal. E hoje, a gente, para variar, tem uma quantidade grande de notícias, sempre aquela dúvida sobre o que a gente vai colocar ou não nessa curadoria, mas eu quero saber de vocês que estão aí escutando, vendo o Otimização Semanal, se vocês ouviram falar do Google Goldmine. Pois é. Não sei se vocês se lembram que o ano passado teve um boom aí com o vazamento dos documentos do Google, que foi analisado por dezenas de profissionais de SEO, e esses documentos seguem sendo explorados. E o Shawn Anderson descobriu esse sistema chamado Goldmine, que é responsável por reescrever os títulos nos resultados de busca. E aí a gente vai entender aqui hoje como ele funciona, ele está integrado a outros sistemas e a gente vai explorar isso aqui no Otimização Semanal. E aí a gente também teve grandes debates desde a chegada massiva das ferramentas de IA, e como controlar e proteger conteúdos é um ponto que a gente traz aqui com uma certa frequência. E aí a Microsoft deu um passo à frente, permitindo que o Bing, que também é um buscador como o Google, introduza um atributo chamado Data Non-Snippet. E a gente vai contar o que ele é e como aplicá-lo, o que isso significa aí para o mercado de SEO. E como a gente sempre fala de testes feito pelo Google, hoje não vai ser diferente. O Google está testando resumos gerados por IA no Discover. Seria uma nova oportunidade aí do tráfego ou uma ameaça para publishers. Os publishers estão sempre ressabiados aí com as novidades do Google e não é à toa, então vão ter que lidar aí com mais um teste. E tem também anúncios na AI Overview. Eles realmente vão chegar.
O Google confirmou que vai expandir essa funcionalidade de anúncio dos AIs Overviews, primeiramente para outros mercados de língua inglesa até o final de 2025 e depois em outros idiomas. Como pessoas de SEO, a gente sempre acompanha esses comunicados com preocupação. E aí a gente vai acompanhar se isso vai ser bom ou ruim, e não é só essa questão do AI Overview que está impactando os anúncios, não. O Google está mexendo nos anúncios de forma geral. Os agentes de IA seguem sendo foco de muitas pesquisas e testes. A gente também tem falado muito aqui sobre agentes de IA e SEO agêntico. Afinal, muitos acreditam que ele vai ditar o futuro não só das pesquisas, como o futuro do SEO também. E a especialista em SEO Jazz Scholes testou 100 prompts e o resultado foi uma falha em 63% das vezes. A culpa será da IA ou dos nossos sites? Então a gente vai discutir isso aqui também. E o Reddit, que também está aí agora no hype desde a chegada das IAs, também está expandindo as funcionalidades. A função de busca com inteligência artificial agora está disponível em 5 novos idiomas e inclui o português também. E o Cadu, que sempre faz a nossa participação especial aqui, vai nos contar sobre o que ele ouviu no podcast concedido pelo Robin Stein, VP de produtos do Google. Ele supervisiona os principais produtos de pesquisa do Google, incluindo novas visões gerais de IA, AI Mode, classificação de pesquisa, e aí ele vai contar um pouco sobre o que ele percebeu nessa conversa, nesse podcast. Liz, eu quero saber um pouco mais sobre esse sistema Goldmine, mas antes, acho que vale atualizar uma informação. Você se lembra que na semana passada a gente comentou sobre o People Also Ask, sobre as pessoas também perguntam, e a gente mostrou Sim. aqui na otimização semanal que está aumentando. Alguns resultados eles eram gerados por IA e outros não. E aí, quem foi fazer essa validação foi a ferramenta Also Asked. Ele foi checar o que está acontecendo e eles perceberam que os resultados gerados por IA naquele item, as pessoas também perguntam que ficam na SERP, passou de 18% para 38%, mais do que dobrou. Ou seja, a gente está acompanhando aqui e a gente vê que essas nossas validações realmente estão sendo pesquisadas também. Então, acho que é legal a gente ver isso, que cada vez mais a gente está vendo esses resultados de IA na SERP. Mas agora eu quero saber de você sobre esse Goldmine. O que é isso, Liz? Me conta o que se descobriu nessa frente agora. É engraçado, né? Descobriu isso. Eu acho que esse vazamento foi quando? Tem mais de um ano já esse Tem vazamento. mais de um ano, tem É, mais de um ano. e ainda estão analisando, descobrindo coisas, né, nesse São vazamento. muitos E foi o que, documentos, né? e foi o que descobriu o Shawn Anderson. Deixa eu até compartilhar aqui a minha tela aqui. Esse é o artigo do Shawn Anderson, coloquei aqui em português. E ele analisou essa documentação do Google e descobriu ali um gold mine, né, como o Google fala nesse documento. E que, na verdade, vamos falar de algoritmo, mas enfim, uma configuração que analisa ali como que está o título da sua página. Então, muitas vezes a gente vê o Google trocando o título das nossas páginas ou até a meta-descrição. Enfim, eu acho que isso tem muito a ver, né, Flávia? Porque o Google ele vai analisar a sua página, pelo que o Anderson colocou aqui, né? Ele analisa a sua página e identifica ali se o teu título ele realmente tem a ver, se ele está resumindo o teu conteúdo. Então, se não estiver, ele vai procurar, ele vai, enfim, criar alternativas de título para colocar ali no seu artigo. Então, é muito importante, eu estava até aqui pensando sobre isso, né? A gente avaliar quando o Google e como o Google vai alterar o nosso título ou algum outro conteúdo do site,
porque às vezes a gente quer forçar uma palavra-chave, ou quer forçar ali uma abordagem no conteúdo, e o Google entende não, né? Isso aqui não quer dizer isso aqui, quer dizer outra coisa. Então, é importante a gente avaliar sempre, buscar ali no resultado do Google como que está sendo exibido o nosso conteúdo no Google. E uma outra coisa que ele avaliou também, esse item 3 aqui, né? O sistema Nave Boost, a gente já falou sobre ele já ano passado, né, bastante sobre ele, mas aqui ele coloca aqui, ó, é um poderoso fator de classificação que analisa 13 meses de dados do usuário para remover ou rebaixar páginas. Uma experiência ruim do usuário impacta diretamente o ranking. Então, é aquela coisa do Google também personalizar o resultado de acordo com o seu histórico de navegação. Então, são 13 meses aí de dados que o Google analisa para ranquear, posicionar ali as páginas. Um outro item que ele colocou aqui também, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, o sistema trata seu HTML como apenas um candidato entre muitos, pontuando a relação entre alternativas originárias de seus títulos, como eu coloquei aqui, né? O título ele tem que resumir, tem que ter a ver, né? Assim, como é que fala? O conteúdo do teu artigo, né? Tem que ter essa conexão ali. E outras coisas, ó, um título de baixa qualidade selecionado no Goldmine pode levar a cliques ruins do usuário, o que alimenta dados negativos no poderoso sistema NavBoost, o que pode rebaixar a classificação principal da sua página. Então, o Google sempre, a gente tem sempre que prestar atenção como o Google está entendendo o nosso conteúdo, né? O que é mais importante aqui. E aqui ele fala de atributos em que ele percebeu esse Goldmine, né? Quais são esses atributos aqui para o título, um score aqui de experimentos, né? Algumas outras coisas aqui que ele analisa desse conteúdo de título, é uma imagem de título, do header, enfim, da relevância aqui, do fator de localização, que é o último item aqui. Então, são vários itens que ele analisou. E essa documentação ela está aberta, né, Flávia, para quem quiser ali avaliar. É um documento bem extenso, mas, enfim, sugiro que vá ali aos poucos, né, analisando esse conteúdo, porque tem muita coisa mesmo. Ah, até achei aqui, ó. O nome interno para esse Goldmine, né, lá no Google, é Alternative Titles Annotator. Então, é realmente de título, né? Então, ó, a sua principal função é ingerir uma coleção de candidatos de texto para um elemento SERP, como um título de página, e calcular uma pontuação quantitativa da sua qualidade, né? Esse processo é construído sobre uma filosofia fundamental, o sinal fornecido por um editor de site, como um texto de uma tag title, não é inerentemente confiável. Então, até o title ali, ele tem que estar ali na meta tag HTML correta, né, para que o Google entenda. Então, tudo isso aqui é um fator determinante para o Google entender ali o teu title e exibir ali na SERP. Deixa eu ver aqui. Então, para SEO, isso eleva até o padrão, né? De uma palavra-chave, né? Uma página. A gente não vai escrever mais para uma página para uma palavra-chave específica. A gente tem que ter ali cluster, a gente tem que trabalhar bem o conteúdo para que essa página, ela, enfim, o Google entenda o contexto dela e também o título dela. O que você achou, Flávia? Tem algumas coisas que me chamam a atenção, Liz. Quando houve o vazamento dessa documentação, uma das questões que foram colocadas não necessariamente o que está dentro dessa documentação, que a gente sabe que é uma documentação do Google, ela estaria ativa, mas a gente sabe que em algum momento esteve. Então, a gente discutiu Uhum. muito questão de backlinks, a gente discutiu a questão do PageRank, discutimos N coisas, e uma das grandes revelações, e agora também com esse julgamento que o Google teve, no qual ele teve que entregar
algumas da sua documentação, e aí a gente teve acesso mais uma vez a esse modelo do Google, a gente percebeu o quanto a interação do usuário conta, que era uma dúvida que se discutiu no SEO durante muito tempo. Mas o que eu quero dizer que me chama muito a atenção é que quando a gente está falando de reescrita de titles e H1s, como esse documento traz, a gente está falando de ações que são relativamente recentes. O Google ele passou a fazer essa reescrita de forma efetiva não há muito tempo, talvez no máximo 2 anos, se eu não estiver enganada, 2 ou 3 anos. O que, ao meu ver, aí é um achismo aqui, mas pensando cronologicamente, mostra que essa documentação não é tão antiga quanto a gente pensava, porque ela também traz alguns sistemas de a integração do Goldmine com alguns sistemas de inteligência artificial do Google. Então, ele é um sistema integrado, é um sistema que não funciona sozinho e também está integrado a alguns sistemas de inteligência artificial, apesar do Google ter inteligência artificial dentro do seu sistema desde 2015, 2018. Então, a gente não está falando de algo tão antigo. Então, eu acho que essa é uma informação valiosa. E eu acho interessante também, como você falou, como que os profissionais de SEO seguem se colocando e investigando e estudando essa documentação, que pode ser muito importante para a gente, principalmente agora que tudo está sendo reescrito. Como eu vou falar agora, por exemplo, com a AI Overview também, os anúncios da AI Overview chegando para as pessoas, né? Porque a gente tinha uma dúvida se teria ou não anúncios dentro do AI Mode e do AI Overview. Então, os resultados de AI Overview, esses testes já estão sendo feitos nos Estados Unidos e agora, oficialmente, o Google declarou que sim, o AI Overview vai ter anúncios. Então, essa é uma notícia que a gente viu aqui no Search Engine Land, que é um site voltado para SEO, e ao mesmo tempo a gente vê essa notícia com um pouco de preocupação, vamos dizer assim, porque para os anunciantes também é um momento, para quem trabalha com tráfego pago, com mídia paga, vai ser um processo de adaptação. Aparentemente, eles vão aparecer ao lado dos resumos de IA. Então, quem trabalha com tráfego pago vai precisar começar a se adaptar. De modo geral, para quem trabalha com anúncios, pode ser que seja uma oportunidade boa, porque você pega o lead ali, talvez, num momento um pouco mais qualificado. Então, enfim, a gente não tem essa mensuração ainda, mas para nós, SEOs, pode ser mais um desafio que a gente tem aí. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente colocar, Alice, eu comentei no começo do programa que a chefe de buscas do Google deu uma entrevista para o Wall Street Journal essa semana, e ela diz que a IA é a maior revolução e a maior transformação pela qual a gente passou hoje. A gente está aí há mais de 20 anos com os buscadores no modelo bem ranking, Blue Links, como a gente conhece, e agora a gente chega aí com as IAs. E aí, o que ela falou é que os anúncios também estão sofrendo queda de cliques. E na semana passada, na verdade, tem 2 semanas que a gente está falando sobre a exibição, a mudança do modelo de exibição do Google, que agora eles estão vindo em blocos. E na nossa visão, pelo que a gente discutiu aqui, a gente entendeu que para o orgânico isso é ruim, porque em alguns momentos dentro do bloco o anúncio não parece anúncio. Para as pessoas do tráfego pago, eles também estão achando ruim. Por quê? Jura? Sim, porque eu ainda não consegui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver como vai aparecer para mim aqui.
Porque de qual que repente, é a opção? Aqueles fala. blocos, eles podem ser escondidos. No meu, aqui, ó, apareceu para mim. Deixa eu colocar aqui para gente, só para a gente ver a linha de raciocínio que as pessoas estão fazendo de forma geral. O que a gente tem agora? A gente tem os resultados patrocinados e eles vêm em um bloco, né? Então, aqui é o resultado patrocinado e eu continuo achando, eu queria a opinião de quem está assistindo, que está muito difícil a gente identificar o que é um anúncio dentro desses blocos. Então, ele começa aqui em cima, só que agora a gente tem essa opção de ocultar. Quando as pessoas começarem a descobrir que elas podem ocultar esses resultados, pode ser que tenha uma queda de cliques nos anúncios patrocinados. Então, mas o que eles argumentam é quem for usar esse recurso vai tá um lead muito mais qualificado, porque uma das questões para quem trabalha com anúncio é exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas recebem uma quantidade grande de leads, mas não necessariamente esses leads são qualificados, como é no tráfego orgânico. Aqui no meu dia a dia, o que eu escuto é o lead que chega do tráfego orgânico, ele chega muito mais qualificado, porque ele vem de um processo de busca. Sim, Enfim, sim, sim. então, a crise, resumo da ópera, a crise não é só nossa. E com a AI, agora com esses anúncios da AI Overview, a gente também vai ficar de olho para ver o que está acontecendo. Para os países de língua inglesa, até o fim de 2025, mas o Google já avisou que isso vai ser expandido para outras praças. Então, a gente vai aguardar que provavelmente também vai chegar aqui no Brasil. E eu quero saber, Liz, também no Discover a gente está tendo testes e mudanças? Eu acho que não é um teste, não. Acho que é uma mudança definitiva que o Google implementou. Vou compartilhar aqui uma nota do próprio blog do Google, em que no dia 13 ele postou que, enfim, colocou que implementou novos recursos no Search e também no Discover. Um desses recursos é que ele lançou ali, ele exibe agora prévias de informação ali em cada resultado do Discover, né? Essa atualização, vou mostrar rapidinho ali daqui a pouquinho o print, tá? Mas essa atualização aqui, ela já está disponível nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Índia. Então, o Google ele vai mostrar ali também aquilo que a gente falou agora há pouco do título, que ele entende o título, entende o conteúdo e gera o título, ele também vai entender o seu conteúdo e gerar um resuminho ali no Google Discover, né, para o usuário. E um outro que ele implementou ali ó, atualização das últimas informações esportivas na busca. Então, pelo que eu entendi ali, quando você buscar por um time ou por um jogador, enfim, vai ter uma aba, vai ter um botão novidades, em que ele vai revelar ali um feed de atualizações de artigos em alta para ajudar você a ficar por dentro das últimas notícias relacionadas àquele time ou àquele jogador. Esse recurso também vai começar a ser implementado nos Estados Unidos já nas próximas semanas. Vou compartilhar aqui a minha tela, uma outra tela aqui para vocês verem como que é, né, esse resultado aqui do Discover. E é realmente o Google faz um resuminho sobre esse conteúdo. E assim, o que eu acredito, né, assim, a minha opinião, né, eu creio que isso ajude os sites, tá? Tem que olhar pelo lado positivo, né? Ajude os sites, porque o usuário ele vai ter mais informações, ele pode se interessar mais pelo conteúdo, clicar e ler. Então, o que esse site detectou aqui, né, Discover Snoopy, ele viu aqui resultados de três linhas, tem até aqui em cima, né, Jamie, Diamond, são três linhas que o Google exibe, o Google Discover exibe, mas ele pode expandir e chegar a até 10 linhas aqui, né? Então, vão ser, um textinho ali sobre o conteúdo, então, que você vai ter ali diretamente na SERP. E tem um outro formato também, que eu vi aqui nesse site, que é o formato, não sei se você conseguiu.
deixa eu ver se consigo abrir em outra aba e fica agora, como é? Que é também gerado por IA, pelo que eu vi ali na matéria, mas é no formato de lista. Então, você vai ter ali um título e bullet ali sobre em relação ao seu conteúdo. Então, são esses dois formatos que o Google tem ali no Discover. E se eu não me engano, não, esse também é por IA. Aqui, ó, que é por IA. Então, fiquem ligados, tá, no resultado. Aí, se vocês trabalharem com portal, enfim, com notícias, dá uma olhada lá em como o Google está exibindo o seu. Ai, na verdade, é só nos Estados Unidos ainda. Caramba, eu fico aqui ansiosa para chegar no Brasil ou em Portugal, mas só nos Estados Unidos. Então, vamos esperar mais um pouquinho até chegar aí em outros países. Eu vejo sempre com muita desconfiança, Liz, todas essas integrações e todas essas mudanças que o Google faz, principalmente quando ele começa a gerar respostas por IA. Vídeo que a gente estava falando sobre o People Also Asked. O Anderson Matosinhos, ele comentou aqui, ó, o maior problema para mim, e aí ele está falando sobre a questão dos anúncios, né? É a falta de padrão. Tem hora que aparece oculto, tem hora que não. Isso sem falar sobre o restante, como AI, Overview, etc., que é exatamente o que a gente estava falando do People Also Asked aqui. Não tem mais padrão nenhum nos resultados. E aí isso vem principalmente dessa quantidade gigantesca de testes que o Google está fazendo, e esses testes não entram em todas as praças. E aí está o exemplo agora que você está dando do Discover. Eu tenho visto muita coisa sobre o Google Discover, mas até o momento, nada do que foi falado, seguir, várias coisas que a gente vem trazendo aqui no dia a dia, para mim, não está aparecendo. Algumas Também não pessoas tenho. não é? E Não aí tenho o ainda também. perfil, agora você pode ter um perfil que tem as redes sociais. Então, assim, é muito teste, muito anúncio de coisas que estão sendo feitas, mas não necessariamente essas aplicações elas chegam aqui no Brasil. E aí, como o Anderson comentou, quando chegam, chegam despadronizadas. Acredito eu que essa questão dos anúncios ainda não foi efetivamente colocado, acho que não houve um anúncio específico, não que eu tenha visto. Agora, o padrão de exibição dos anúncios é esse. Na semana passada, por exemplo, eu tive dificuldade de acessar esse padrão de anúncios, mas agora, na hora que eu fui fazer o anúncio, eu já consegui com mais facilidade. Ou seja, muitas vezes o Google vai colocando esses testes de maneira muito silenciosa, como também ele remove algumas ações de maneira muito silenciosa. Mas ao contrário do Google, Eu sei que que tem um outro site também que está investindo em resultados de IA, né, Flávia? exato, exato. Mas ao contrário dele, a gente, tão logo o anúncio veio, ele foi implementado e a gente passa a poder checar que realmente a solução foi integrada à ferramenta. A gente está falando do Reddit. O Reddit, ele no Brasil, ele não necessariamente ele é amplamente utilizado, mas quando chegou essa onda das IAs, principalmente esse ano, apesar das IAs estarem aí no mercado de uma forma mais massiva desde 2023, mas eu acho que em 2025 começou-se a questionar mais sobre de onde os resultados estavam vindo, e o Reddit, assim como outros fóruns de discussão, passaram a ser fonte massiva de utilização de treinamento da base de conhecimento das inteligências artificiais. E por isso, aqui no Brasil, Reddit, Quora e alguns outros fóruns de discussão passaram novamente a estar no radar dos profissionais de SEO. Eu, inclusive, tenho clientes aqui que estão testando loucamente essas funcionalidades. Eu confesso que eu passei a usar mais para tentar entender. E aí, o que aconteceu? O que o Reddit anunciou? Ele tinha implementado uma ferramenta conversacional dentro do Reddit, ou seja, porque o Reddit, basicamente, para quem ainda não tem intimidade, é um fórum com diversos canais que a gente consegue ver por aqui, né? Tem esse R barra, e aí são os canais, geralmente eles Vou têm. pedir para você só
expandir um pouquinho a tela? Dar Será um que zoom? vai? Foi? Show, tá ótimo. Aham. E aí a gente tem aqui diversos canais, esses canais têm moderadores, a gente pode fazer perguntas aqui, e aí a partir disso existem dentro de cada canal diversas discussões nas quais as pessoas vão ali falando, dando explicações. Mas basicamente a gente tinha só o buscador, que a gente está vendo aqui em cima, mas agora a gente tem aqui o Reddit Answers, que não estava ainda disponível em português, mas agora ele expandiu para 5 outras línguas. Ele usa o Gemini como base. E agora a gente pode, se eu quiser fazer uma pergunta aqui, quais as discussões. Tem um gato na minha frente da minha tela, e aí não estou conseguindo ver o que eu estou digitando, mas tudo bem. Acho que saiu aí. Foi? Tá. E aí ele entrega para gente, deixa eu ver aqui, quais são os canais que estão tendo essas discussões, mas agora a gente consegue conversar sobre o que está ali. Então, é mais uma ferramenta que está implementando aí conversação de IA, e aí a gente sabe que isso não tem fim, que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de solução em outras frentes. Inclusive, SEO agêntico, modo agente, agentes de IA também estão aí sendo amplamente utilizadas, mas não necessariamente estão funcionando, Liz. Por que não? Exatamente, exatamente. Vamos falar sobre isso, né? A SEO Jess, vou falar errado, mas vamos lá, Jess Schultz. Ela fez um teste, ela analisou, ela colocou ali 100 ações, 100 prompts, né, para o modo de agente do ChatGPT realizar aquela ação, e ela detectou que em 63% dessas vezes o ChatGPT ele não conseguiu acessar, né? O bot teve problemas ali ao acessar o conteúdo. E o problema, na verdade, não era nem do ChatGPT, era do site, né? Ela fala aqui, ó, o comportamento do agente não está quebrado, é o seu site. Tá. E dentre essas causas, né, as mais comuns eram o bot challenge, era quando tem um captcha ali no conteúdo, um redirecionamento 301 para uma URL, enfim, relevante ali, que não tinha nada a ver com o conteúdo. Erros na URL, ou erros 400 ou 500 ali na URL. Paywall, então o bot não conseguia acessar o conteúdo. Esse aqui, nossa, dá demais, ó. Uhum, Como é que fala? O performance baixa, né? O carregamento baixo ali lento da página. Eu sei, porque assim, até o PageSpeed, se você for testar algum site no PageSpeed, ele fica ali, ó, loadando, loadando, loadando. É muito complicado. E algumas páginas também que, enfim, o conteúdo ele não satisfaz a intenção de busca do usuário. Então, isso é muito importante. A gente está falando aqui de modo agêntico, mas o próprio bot, assim, quando vai fazer alguma requisição, quando vai ler o seu conteúdo na página, ali em uma conversa no ChatGPT, no Gemini, enfim, ele tem essa dificuldade, né? Então, dê uma olhada ali na parte técnica do seu site, como que ele está sendo renderizado, se tem todo o conteúdo, se ele é rápido, enfim, passa ali, seja no PageSpeed, ou no teu Google Search Console, né, para ver ali os erros que o teu site tem, para você corrigir. Então, é muito importante isso, né? Para que você entregue uma boa experiência. Aí ela fala aqui no final, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, isso não é sobre, né, você agradar ali as máquinas, mas é sobre finalmente você entregar ali a expectativa que o usuário está esperando sobre aquele conteúdo.
Então, hoje em dia, a gente vê que o Google, ele até dá um jeito aos trancos e barrancos, ele vai ler a tua página, ele vai, de repente, acessar e colocar numa fila, depois de renderizar o JS, ele vai dar o jeito dele ali, mas ele vai conseguir, né, apesar da performance ser pior desse jeito. Mas o bot de IA não vai. Então, assim, sugiro que vocês revisem o site de vocês, deem uma olhada. A gente está voltando ali ao SEO raiz, né? Cuidando de todos os pontos de um site, do conteúdo, do técnico, da UX, né? Então, é importante a gente ver isso. E é importante a gente entender também como que o chat GPT pesquisa, né? Deixa eu até... A gente tem até um conteúdo sobre isso aqui. Deixa eu até clicar aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá, aqui, ó. A gente tem até um estudo aqui sobre como o ChatGPT pesquisa. Acho que o Cadu não está aqui, mas ele vai entrar daqui a pouquinho. Por quê? Porque ele pega ali as informações do próprio Google também, né? Ele vai, por isso que até os rankings são importantes ainda e tudo mais. Ele vai pegar ali as informações do Google e dos sites que estão ali posicionados no Google e ler esse conteúdo. Por isso que é importante também você entender a parte de código. Aqui, ó, JSON, o bot de IA ele não lê JSON, então Perplexity, ChatGPT, Cloud, eles não leem esse tipo de arquivo, né? Então, tecnologia, desculpa. Então, eles não vão conseguir acessar o seu site. Como eu falei, o Google ele pode até renderizar, colocar numa fila, renderizar depois o teu JSON, mas os sites não, né? Então, tá tudo aqui. Como que o Google, como que o ChatGPT, desculpa, ele lê o seu conteúdo. E a parte de Query Fanout, como a gente já comentou aqui, né, Flávia? De ler em blocos, entender ali todos os blocos, os subtítulos do teu conteúdo, para, enfim, saber qual resposta dar em cada solicitação do usuário. Então, isso é bem importante a gente entender também esse conteúdo. Antes de passar a bola para a Flávia, né, que ela vai falar ali do Bing, e uma novidade que tem do Bing, eu vou compartilhar aqui que a gente também tem como é que fala? Detectou no Search Console uma lacuna de dados ali em um dia, né? Que é no dia. Foi no dia 15 no Brasil, acho que quem está no Dia fuso ali dos 15 Estados no Unidos é Brasil, exatamente. no dia 14. E aí, isso é até uma pauta nossa aqui do Otimização Semanal. A gente mandou lá para o site do Surround Table e essa informação, eles já publicaram essa matéria aqui hoje de manhã, né? Então, aqui, 20 de outubro, essa matéria aqui. Então, a gente mandou para eles essa informação que, eu vou até colocar um dado aqui nosso que a gente mandou para eles, ó, aqui, ó. Olha, a Zanedad publicou isso no LinkedIn. Eu estava verificando os dados do GSC para a Niara, né, os clientes, e notei uma ausência de dados no gráfico do dia 15. Né? Então, vou abrir aqui para vocês. Se vocês deem uma olhada nos seus consoles de vocês, naquela parte ali de solicitação de rastreamento, né, que a gente vê ali os bots, vocês possivelmente vão ver essa lacuna aqui no dia 15, né, onde está aqui a linha vermelha. Então, eu notei que no site da Niara, em diversos clientes também que a gente tem, está faltando esse dado aqui do dia 15. E aí o Barry, né, que é o fundador aqui do Surround Table, ele, não, Surround, vou falar errado aqui, Surround Table, ele também detectou nos sites dele e, enfim, colocou essa matéria, escreveu essa matéria aqui. Então, obrigada, né, por ter escrito a matéria, por ter publicado aí essa nota e essa informação que a gente passou para você. Estamos Cadê aqui, é nossos mundial, hein, dados, Flávia? Hugo? Isso Mundial, hein? aí, pautando o universo do SEO, tal qual a Exatamente, gente, exatamente. né, acredita aqui. Agora o Google que nos dê essa resposta, onde estão os nossos dados de rastreamento. Exatamente. Mas me conta aí, eu sei que o Bing também tem uma atualização aí
tem Tem, uma novidade, né? Uma marcação é o HTML Data. dos conteúdos, que já tinha no Google, já tem no Google durante muito tempo, né? Essa marcação HTML agora também no Bing. No E qual que é Bing. essa, Flávia? Antes de partir para isso, Liz, eu estava discutando aquelas assim que não aguentam e fazem um comentário sobre o modo agente, né? Eu acho que vale lembrar que na semana passada a gente falou um pouco, mostramos aqui também como que a gente pode testar o modo agente nos nossos sites. Inclusive, eu testei no da Experta. Foi bem legal ver como que o modo agente foi se integrando ao sistema e abrindo formulários, mas conseguiu acessar, conseguiu achar o formulário, conseguiu, mas eu nunca recebi este e-mail. Então, pode ser algum problema do site? Pode ser algum problema do site, mas está tudo testado. O que eu percebo de forma geral, e também o que eu tenho lido sobre o modo agente, tem duas coisas que eu acho que vale a gente falar. É que a questão de navegar, deles usarem os navegadores, ainda é um desafio. E aí, só para contar aqui, essa semana eu estou usando loucamente, nessa última semana, o Comet da Perplexity, que a Perplexity lançou, já tem alguns meses já, um navegador e eu estou bem encantada. Confesso para você que eu estou achando bem interessante a utilização, porque aí já é uma inteligência artificial em um navegador, então ela tem uma facilidade maior. Então, por exemplo, os resumos já podem ser feitos na hora, em vez de eu ter que abrir uma inteligência artificial como o ChatGPT para poder pedir resumos ou pedir tarefas, porque os agentes de IA, eles vêm principalmente para executar tarefas, eu já consigo fazer diretamente no navegador. E o resultado, aqui é uma experiência totalmente pessoal, o resultado é que eu diminuí drasticamente o meu uso de ChatGPT. Então, o que eu estou me perguntando é, o que vai acontecer quando o Google colocar todas essas integrações dentro do Chrome, por exemplo, quando o Chrome passar a ser navegável, assim, dessa maneira que as IAs. E aí também Mas já está, tá, trazendo. Flávia? Oi? A gente só não trouxe. Já está. Então, assim, em breve, em cima de onde tem aqui o Chrome, a nossa fotinha aqui do Chrome, vai ter Aham. um ícone, que é o ícone do Gemini. Então, vai ter aqui em cima. Então, Mas já você vai está conseguir. funcionando? Não, ainda não, ainda não, Ah, tá? Já até no blog do Chrome, então você vai conseguir acessar um site, por exemplo, e perguntar alguma coisa sobre aquele conteúdo, né, que você está ali no site. Acho que vai facilitar também, né? Então, não só isso, mas outras estou informações, vai fazendo ser um isso. clique ali em cima. É maravilhoso, assim, eu estou gostando bastante de já poder dar tarefas. Então, acho que a gente vem aí com um novo momento, né? É o que eu falei, os 7 dias. O que aprendemos em 7 dias sobre IA? E aí eu queria só deixar também uma outra recomendação para quem tiver, claro que o nosso tempo sempre é muito curto, mas eu acho que vale também, porque a gente está acompanhando e descobrindo em tempo real tudo que está acontecendo, que foi um episódio desse que eu acho que vale a gente falar também, porque o que acontece? Como a gente traz muitas informações e muitas mudanças, parece que o mundo está perdido e que a gente não vai conseguir acompanhar tudo que se está falando. E aí, uma outra expectativa que existe para o universo dos agentes de IA é o AGI, né, que é o Artificial General Intelligence. Pode trazer Cadu, vamos trazer Cadu. Eu acho que Cadu vai complementar muito esse tópico. A gente fica aqui no chat interno, eu vou colocar o Cadu, vamos trazer ele aqui. Vamos lá, Cadu E aqui na aí, área. quando a gente começa a falar sobre isso, acho que é sempre interessante ter Cadu, porque Cadu é uma pessoa do técnico mesmo, mas o Uhum. que ele diz aqui? Que o próximo passo, né, é o Artificial General Intelligence e que vai trazer uma grande transformação dentro desse universo. Entretanto, o que eu acho interessante aqui é que ele diz que a gente vai precisar de pelo menos
10 anos de desenvolvimento, que não necessariamente vai acontecer nessa velocidade que a gente está pensando, né? Que vai ser uma série de avanços contínuos, mas não são conquistas instantâneas de apenas um ano que vai acontecer. Ele acredita que há um excesso de otimismo na indústria sobre o ritmo do progresso, mas a gente tem muitas limitações ainda tecnológicas e, inclusive, por exemplo, de energia mesmo, porque o que se tem que se consumir para tudo isso é muito grande. Então, acho que é legal trazer esse contraponto para a gente ver também que a gente vai precisar. Todo dia uma novidade, toda semana uma novidade aqui no Otimização Semanal? Sim, mas a gente vai precisar de um tempo aí para ver algumas outras inovações. E aí, agora, a gente vai para o que a gente tinha comentado, que é o atributo, né, o Data Non-Snipped, que o Bing trouxe, como você falou, ele já existia aí no Google, mas eu acho que no momento em que a gente tem falado muito sobre limitar o uso dos conteúdos para a inteligência artificial, quando a gente tem qualquer tipo de solução, de parâmetro que venha para proteger o conteúdo premium ou restrito de paywall, colabora bastante. E o Data Non-Snippet, perdão, ele vem exatamente para limitar essas exibições que podem acontecer, principalmente, às vezes, de textos que a gente não quer que apareça, como política, textos de contextos legais, política, disclaimer, e também permite a exclusão de sessões desatualizadas, promoções, conteúdos patrocinados. Então, dá uma flexibilidade maior para poder esconder ou não alguns itens do conteúdo. Eu queria que Cadu explicasse melhor como que isso funciona lá. É um atributo que a gente coloca no código HTML, mas se é simples para todo mundo aplicar, Cadu, como que funciona aí para a gente, para quem quer usar efetivamente? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde já para quem está em Portugal, outros países aí da Europa. Bom, o Data No Snippet, como vocês já adiantaram, né, é um atributo que já existe no Google, estava até verificando aqui desde 2019, foi quando eles anunciaram esse recurso, e o Bing adicionou tem menos de uma semana. Ele é um complemento ao NoIndex, aqueles atributos que a gente coloca ou configura para que os robôs de rastreamento, principalmente de pesquisa, quando a gente dá aquele direcionamento do que tem que ser indexado ou não, e o Data No Snippet é justamente para que você possa, de maneira mais granular, como a gente chama, dizer para o mecanismo de pesquisa qual parte do conteúdo você não quer que seja que apareça na busca. Então, digamos, por exemplo, que você não queira, sei lá, digamos que você tem um e-commerce e os seus preços eles são gerados dinamicamente com base nas informações dos usuários. Concorda que não faz sentido você mostrar o preço na busca? Porque se você pesquisa um iPhone, na busca está aparecendo que ele custa, sei lá, 10 mil reais. E aí você entra no site, ele está custando 12, você está meio que confundindo o usuário, né? Então, o Data No Snippet é um recurso que você tem, que você pode dizer para o mecanismo de pesquisa quais são os elementos da página que você não quer que ele exiba no resultado de busca. Então, eu falei do preço, mas na prática você pode adicionar qualquer coisa que tenha na sua página e que você não quer que apareça no resultado da pesquisa. Ele diz que isso vale tanto para o Bing quanto para o Google. Acredito que o Bing tenha seguido as próprias diretrizes do Google até para facilitar a vida dos desenvolvedores. Você pode especificar nas tags section, div e span, que são as tags que geralmente são utilizadas para blocos de conteúdo. Né? No caso do span, geralmente são trechos mais inline, digamos assim. Assim, é fácil de você adicionar, mas é uma coisa que dá bastante trabalho, né? Então, tem que ser muito estratégico na hora de decidir o que você vai adicionar ali
E muito importante também, o profissional de SEO, de alguma maneira, conscientizar os desenvolvedores sobre esse atributo. Por que eu falo isso? Porque digamos que, sei lá, você está trabalhando no e-commerce e você diz para o desenvolvedor colocar esse atributo numa parte lá de preço, porque você não quer que o preço apareça na pesquisa. Passa um tempo, esse desenvolvedor sai, entra um outro desenvolvedor. Aí ele vai fazer uma manutenção no site, por algum motivo ele está desavisado e remove esse atributo. Então, é o tipo de coisa que você tem que ter algum tipo de governança, algum tipo de controle interno para que as pessoas saibam que é uma informação importante e que ela pode ou não ser removida, tem que ser tratado com bastante cuidado. E aí, só um parênteses, essa tag, né, é realmente para o Google não exibir a meta-descrição ali na SERP, né? Mas se você quiser que o Google atualize a sua meta-descrição, por exemplo, até usando o exemplo do preço, sabe? Ah, eu tinha um preço, agora o preço é outro. Tem uma opção no Google Search Console em que você remove temporariamente o seu snippet do Google até o Google acessar o seu site de novo, detectar o novo conteúdo e exibir na SERP. Então, são duas opções que você tem ali, né? Uma é não aparecer nunca, né? Que é o no snippet, e a outra é essa do Search Console que eu mencionei agora. Isso aí. Boa. E quero saber também, Cadu, sobre você ouviu um podcast também com o VP do Google. Queria que você trouxesse para a gente as impressões que você teve. Conta um pouco aí do que você traz para a gente em relação a esse podcast. O que tem de mais relevante nele? Então, semana passada eu assisti, tem um podcast muito famoso para quem trabalha na área de produto, que é o do Lenny Podcast. Ele entrevistou, deixa eu até confirmar o nome dele aqui, acho que é Rob Mas se compartilhar a tela com o Stein. podcast, a gente Ah, vê. sim, deixa eu compartilhar aqui. O Lene Podcast, é um dos podcasts mais escutados no mundo dentro dessa área. Então, é mais uma recomendação que a gente traz aqui. Sim, Hoje a gente está falando bastante de podcast. Então, sim. O Lenny Podcast é o podcast provavelmente mais famoso para quem trabalha com produto, gestão de produto, coisas assim. Já conheço ele já há muitos anos. E ele entrevistou o Rob Stein, ele é VP de produto do Google Search, né? E, assim, eu achei muito interessante essa entrevista, porque tenho pesquisado muito, né, sobre como que funciona a questão das IAs, como é que funciona para você aparecer nas IAs, seja no Gemini, seja no ChatGPT, né? E aí, num dado momento da entrevista, uma entrevista de 1h20, um pouquinho mais, o Lenny pergunta sobre o termo AEO ou GEO, né, que ele até está mencionando aqui. Qual que é a opinião dele sobre essas novas terminologias que o mercado está adotando em relação à busca, né? E, assim, ele não respondeu diretamente a opinião dele sobre o AEO ou o GEO, ele ficou muito focado sobre como que a pesquisa do Google funciona. E o que eu achei mais interessante é que ele explicou como que o Query Fanout funciona de uma maneira muito simples, para que qualquer pessoa que não trabalha com SEO entenda como que essa pesquisa funciona. Que, assim, até repetindo aqui, né, a gente já falou sobre isso outras vezes, mas acho que vale a pena reforçar, que basicamente a diferença é que ao invés de você fazer várias pesquisas para encontrar uma informação, quando você está fazendo uma pesquisa mais aprofundada, o Google se encarrega de fazer várias pesquisas para você e trazer lá de forma. Não um resumo, mas ele traz um resumão, na verdade, do que você está procurando, né? E aí o que ele explica é que as pessoas fazem pesquisas muito aleatórias, tipo, desde qual é o clima num determinado lugar, qual é o preço de um determinado produto, coisas assim, perguntas muito simples, informacionais. E aí ele fala que, no final das contas, todas as diretrizes que o Google sugere na última década
ainda valem para pesquisa, entendeu? Não tem nenhuma grande mudança sob o ponto de vista técnico do que você tem que fazer para entregar a informação para o usuário final, porque no final das contas, a única mudança na prática é que o Google está fazendo toda a pesquisa por você, pelo usuário. O usuário não precisa mais, enfim, acessar dezenas de sites para poder reunir todas as informações que ele está procurando. Então, assim, todas as boas práticas de SEO, todas as boas práticas técnicas, né, de criar páginas acessíveis, sites rápidos, conteúdo bem estruturado, tudo isso ainda vale, porque no final das contas facilita para que o Google encontre as informações e traga para o usuário, dentro do Gemini ou as próprias outras AIs, apesar dele não mencionar, como as outras AIs utilizam a mesma estratégia do Query Fanout, na prática vai funcionar para todas as AIs. Né? Eu acho que isso até casa com o post do LinkedIn que a Liz trouxe, né, que a menina testou o ChatGPT, porque no final das contas, se a página não for acessível, eles não vão ficar esperando o conteúdo ser renderizado para trazer informação para o usuário, eles vão pular para o próximo até encontrar informação, entendeu? Então, o SEO raiz é o que vale. Na prática é isso. O SEO raiz ainda vale, as diretrizes do Google, aquelas diretrizes lá do web.dev, eu acho, que é um portal que tem todas as boas práticas de construção de sites. Tudo isso vale ainda, porque no final das contas, a informação ela tem que ser encontrável, entendeu? Então, não tem muito o que fazer de mudança. O que ele fala o mais importante é você entregar a informação para o usuário, é você fazer um conteúdo único. Ele até menciona sobre o que é considerado spam, o que não é considerado spam. Então, por exemplo, o fato de você criar um conteúdo com IA não necessariamente é considerado spam. O que é considerado spam é se você está criando um conteúdo sem profundidade, que é um conteúdo que já existe em outros 500 sites, por exemplo. Mas se você traz um conteúdo, que é o que a gente fala muito do EAT, né? Que você traz a sua experiência prática, que você traz a sua pesquisa, você traz dados que foi uma pesquisa que você fez e cita fontes dessas pesquisas, ele vai considerar isso como uma informação única e exclusiva e vai dar prioridade para esse tipo de conteúdo. Eu ainda não tenho uma opinião formada, eu confesso. O que eu tenho é uma desconfiança muito grande sobre, e eu acho que o mercado como um todo está nesse caminho, sobre as declarações dadas pelo Google. Eu acho que a gente está num momento em que está difícil confiar dentro dessa questão. Eu concordo 100% com a questão de que o SEO raiz e o site hoje é o ativo mais poderoso que a gente possui, porque ele é o que a gente ainda tem de mais valioso, principalmente quando a gente está falando de narrativa de marca. Mas tem um ponto que eu acho que ainda é uma zona bem obscura, que é o seguinte: mesmo com a gente tendo o nosso site todo estruturado, a gente sabe que ele não vai ser o único elemento que vai ditar essa narrativa. E essa semana, dentre todas as pesquisas que a gente faz para otimização semanal, eu nem trouxe para cá, mas eu li uma história bem interessante da Codsmith, que é uma empresa que promove bootcamps e que conseguiu um sucesso considerável. Eu não conhecia essa empresa, mas eu vi que é uma empresa bastante conhecida no mercado, mas que teve toda a reputação manchada e o negócio manchado, porque um concorrente, e a gente falou do Reddit aqui hoje, era um moderador do Reddit e começou a colocar diversas informações sobre a Codsmith, que no final das contas chegou a perder 23 milhões de dólares. E aí, a questão toda que eu trago aqui como um contraponto, a gente não tem respostas. Por quê? Porque os resultados de busca passaram a privilegiar exatamente esses pontos críticos da empresa e ele não conseguiu controlar a narrativa de marca naquele momento.
Então, essa questão das buscas multimodais e multicanais, eu acho que elas ainda têm um impacto muito forte. E ainda quais serão as maneiras que a gente vai ter para controlar, para mim, ainda seguem um pouco obscuras. A gente sabe que a gente tem que estar nesses espaços, a gente sabe que o site tem que estar integrado a essas outras frentes, o quanto esse monitoramento das conversas externas são importantes. Então, para mim, essa é ainda o ponto que a gente vai precisar avaliar. Isso não contradiz, vamos dizer assim, essa questão de que o SEO técnico, o SEO raiz segue sendo importante, porque no final é o que nos resta, ou a gente tem isso muito bem feito, ou a situação, a gente pode perder o controle sobre nossas marcas, produtos e serviços. Então, a gente tem aí muito ainda para estudar. Com certeza. Acho assim, essa entrevista, uma coisa que eu achei interessante é porque assim, ele reforçou o posicionamento do Google, né, sobre eles têm lá a missão deles de reunir toda a informação da internet. E eu acho que a gente não pode negar que é uma das poucas empresas, talvez a única empresa, que mais tem informação sobre o que acontece no mundo real. A gente fala de não só da pesquisa do Google, mas a gente tem o Maps, a gente tem o YouTube, a gente tem o próprio Google Shopping, que eles dizem que tem 50 bilhões de produtos na base deles. Então, assim, sobre o ponto de vista de informação, é a empresa que mais tem informação sobre o planeta, né? Então a gente não pode negar que eles são extremamente importantes ainda em relação a isso. Mas a mudança ela está acontecendo, né? Então pode ser uma retórica do Google também para que a gente continue confiando no que eles oferecem, uma forma deles, de certa maneira, se protegerem em relação à concorrência. Mas está mudando, eu acho que a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, tem que esperar, não tem jeito, continuar fazendo. É aquilo que eu falei no outro podcast que eu fiz lá com o Bazon. A gente tem que ser mais pé no chão, pensar no presente. Tem muitas das coisas que a gente faz há 5 anos não mudou. Continuar fazendo o que a gente está fazendo e ficar de olho nas mudanças para tentar se adaptar da maneira mais rápida possível, que no final das contas a gente se adaptou muito nos últimos 10 anos para muitas coisas, e a gente vai acabar tendo que se adaptar às mudanças que vão ocorrer nos próximos 10 anos. E assim a gente vai tentando seguir, né? Vamos ver o que vai acontecer, o que traremos na próxima semana. É isso, gente. A gente chegou ao fim. Hoje passamos um pouco, porque tivemos dificuldade para acessar, tivemos problemas com a ferramenta, problemas técnicos, quem nunca. E obrigada aí pela companhia de vocês, gente. Obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima segunda, às 8 horas do Brasil e também meio-dia aqui em Portugal. E teremos aniversários na próxima semana, Semana que então vem é semana de celebrações em dose dupla. celebração. Vamos Verdade. celebrar aqui com vocês. Então tá bom, Valeu. gente. Obrigadinha. Até Tchau, semana que tchau. vem.